Max, bom dia. É Felipe Nascimento falando agora. Você comentou uma questão bastante importante que eu já queria unir as duas primeiras perguntas da Paula, Vale e Petrobras, em relação aos dividendos. Ontem a gente trazia a informação aqui daquela entrevista do Jean Paul Prates, né, para a Reuters, falando que o planejamento estratégico não vai mudar muito, que vai focar em pré-sal, e tem toda a situação envolvendo a distribuição de dividendos em relação ao endividamento da companhia, tira o investimento, enfim, aí o que gera de caixa distribui para os investidores. Vale vai numa mesma perspectiva. Se tem um crescimento, distribui para os investidores. Essas duas companhias, que são boas pagadoras de dividendos, elas tendem a permanecer nesse perfil ao longo desse ano também, assim como foram no ano passado? Acredito que sim, principalmente Vale, tá? Acho que a Vale gera bastante caixa e a empresa, o management já falou que pretende continuar distribuindo dividendos, distribuindo e fazendo recompra também, o que é muito positivo para os acionistas. A expectativa é de um yield acima de 10% para Vale, para esse ano. E Petrobras fica um pouco de incerteza com relação à política de dividendos. Acho que o mercado está esperando isso. A Petrobras desinvestiu de ativos nos últimos 2 anos. Isso fez com que ela se desalavancasse e pudesse distribuir bons dividendos aos seus acionistas, né? Distribuiu bastante. E agora fica essa pergunta, né? Porque o governo falou que não vai mais desinvestir de ativos, não vai vender mais ativos que são todos estratégicos para a companhia. Será que vai ter alguma mudança na política de dividendos? Ainda fica uma incerteza para o mercado com relação à Petrobras. Com relação à Vale, eu acho que já é esperado aí um bom ano de distribuição de dividendos. Eu acho que os acionistas de Vale vão ficar felizes aí nos próximos meses. Maravilha. Ô Max, eu sei que a gente está falando bastante aqui das blue chips e você tem um olhar também um pouco mais específico para small caps, e a gente viu, né, nesses últimos tempos, principalmente com a expectativa, a perspectiva do começo do ciclo de afrouxamento monetário, várias empresas acabaram andando bem, né? Muitos setores tiveram aquela pernada de alta que a gente viu, também impulsionando o Ibovespa, né? Enfim, uma série de fatores ali trazendo esses benefícios. Para essas empresas específicas, claro que é muito heterogêneo a gente falar de empresa por empresa e às vezes até os setores das small caps acabam diferenciando também. Mas você vê que ainda tem prêmio nessas empresas ou já queimou boa parte do prêmio nessa pernada recente só de ter a expectativa do corte de juros? Quando efetivar no começo, em agosto, pelo Banco Central, essas empresas podem andar ainda mais, podem ter mais crescimento, mesmo nessa perspectiva de já terem andado bastante? Sem dúvida. Tá? Hoje a gente tem um múltiplo do índice de small caps. Na verdade, quando a gente pega todas as small caps, a gente faz uma comparação com o histórico, a gente vê um múltiplo aí de 10 vezes preço-lucro, quando o histórico dos últimos 15, 18 anos foi 15 vezes. Ou seja, tem um espaço ainda de 50% para você atingir a média histórica de múltiplo das small caps. Eu acho que essa pernada que você bem citou foi só o início de um movimento. Tá? A gente sempre vê, historicamente, em mercados de alta, a gente tem a primeira onda que se dá mais nas blue chips, a gente vê muitas blue chips já bem precificadas, mas você tem a segunda onda de uma intensidade bem maior que se dá exatamente nas small caps. E eu acho que vai acontecer principalmente nas small caps de setores cíclicos domésticos, Felipe, os setores de consumo, que são mais sensíveis à taxa de juros, consumo, varejo, construção civil, tecnologia. Com a queda da Selic e os juros futuros fechando bem, que é o que a gente espera aí nos próximos meses, eu acho que vai ter um reflexo muito positivo para as small caps, principalmente desses setores que eu mencionei. Então a gente pode ver um Ibovespa subir 10%, mas a gente pode ver as small caps subirem 30%, 40%, 50%. Não me surpreenderia em ver isso nos próximos meses.
Perfeito. Além desse ambiente, né, de fechamento da curva que você comentou, eu queria citar dois setores específicos. Um que você já citou, que é o de construção. O segundo é o setor de educação, Max, que acabam tendo algum tipo de interferência também em programas governamentais. Ontem a gente viu o setor de educação andando bastante com a possibilidade de retorno do FIES, que deve ser anunciado ainda nesse mês. Esse ambiente, né, não só de juros, não só da política monetária, mas também de ênfase de programas governamentais, eles podem andar mais por conta disso também, dessa expectativa de injeção de estímulos por parte do governo. Claro que o construção acabou já andando um pouco mais com a expectativa de Minha Casa Minha Vida, pode entrar aqui em São Paulo. Enfim, alguns programas que já foram lançados. Mas a possibilidade de um retorno do FIES também poderia trazer esse estímulo a mais ao setor educacional? Sem dúvida. Não somente setor de construção civil e educação, até mesmo o setor de varejo, né, com os programas que o governo tem implementado para renegociação de dívida. Eu acho que são setores que podem sim se beneficiar com essas medidas governamentais. A gente tem ali Edux, por exemplo, ontem subiu muito forte em função disso. Né? Ânima, Ser Educacional, Cogna vão na mesma esteira. Então, acho que o mercado tem que ficar atento, porque esses programas, eu acho que são pilares do governo Lula, tá? Eu acho que eles só vão estimular isso, talvez venham mais programas para atuar mais no varejo, para facilitar ali venda de eletrodomésticos, venda de imóveis. Também não me surpreenderia se viesse isso, e isso poderia beneficiar o setor de varejo e de consumo. Então, esses setores sim podem se beneficiar, o educacional com o FIES, o setor de construção civil com Minha Casa Minha Vida, aumentando aí os limites e reduzindo os juros do Minha Casa Minha Vida, pode se beneficiar bastante, tá? A gente já viu um movimento dessas ações subindo, mas acho que pode subir mais. E vamos ficar atento aí no setor de varejo e consumo, que pode vir aí notícias boas aí por parte do governo também. Boa. Ô Max, nesse sentido, né, eu até comentei sobre a heterogeneidade do setor, né, de vários setores, que às vezes tem empresa que acaba andando mais, outra andando menos, por conta, seja dos programas, seja do ambiente econômico também. Como que você avalia as empresas para fazer um stock picking, de repente, num setor que pode ter essa andada um pouco maior? Ou você pensa no setor como um todo? Como que faz essa diferenciação na sua cabeça? Assim, eu queria entender um pouquinho melhor. Legal. Acho que indicadores operacionais e financeiros, né, sempre está atento aí, principalmente indicadores de liquidez, indicadores de endividamento. Eu acho que é um bom filtro para os investidores olharem. Múltiplos, né? Selecionar aquelas empresas que estão com múltiplos mais atrativos. Né? Houve uma compressão muito forte de múltiplos nos últimos 18 meses em função do aumento dos juros. Então, tem papéis que já andaram e tem papéis que ainda continuam com múltiplos muito atrativos, muito deprimidos. Então, acho que é uma combinação dos dois. E também sempre atentar para a qualidade, né? Para a qualidade da empresa, atentar para a governança corporativa, ficar atento às notícias envolvendo uma determinada tese de investimento. Eu acho que é uma combinação de tudo, Felipe. Atentar para indicadores financeiros e operacionais, múltiplos atrativos e sempre atentar também para os pilares qualitativos da companhia. E aí você vai fazendo stock picking, buscando as melhores opções, os melhores upsides aí para frente. Perfeito, Max. Quero agradecer sua participação, sempre muito bom poder bater esse papo contigo. Ótima quarta-feira, até uma próxima então.